Pessoal, boa tarde. Queria primeiramente agradecer todo mundo por estar aqui nesse evento, que é um evento de grande importância, né, para nós, de grande relevância, já que nós vamos discutir, né, a obra do Roberto de Oliveira, né, que é um professor, pesquisador, né, que tem uma larga pesquisa, né, sobre diversos temas relacionados à geografia, e que lançou ainda recentemente, né, essa obra, né, Os Descaminhos de uma Ciência, que condensa, né, muitas das suas problemáticas, né, teóricas, né, também aplicadas dentro da pesquisa e dos direcionamentos da investigação geográfica. E aí, para falar sobre isso, né, eu acho que poucas pessoas estariam tão habilitadas, né, para tratar dessa obra como o professor Ricardo Nogueira, a quem eu agradeço também imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com ele, de conhecê-lo, né, já tinha ouvido falar do seu trabalho, sempre de uma forma assim, muito elogiosa. Então é com grande contentamento que a gente recebe aqui, né, também esse público, para fazer esse debate, que não deixa de ser também, né, uma grande homenagem à obra, né, do professor, né, Roberto de Oliveira, e também a todo o seu trabalho, a sua contribuição ao pensamento geográfico, né. Antes de passar a palavra, eu queria só também fazer uma breve pausa em relação ao nosso tema, né, também para prestar uma homenagem a Maria da Conceição Tavares, né, que faleceu hoje, uma grande pesquisadora brasileira do pensamento econômico, desenvolvimentista, né, também da discussão da problemática, né, no que diz respeito à economia, às questões sociais aqui no Brasil, né, e que tem uma contribuição que para nós, eu acredito, já seja perene, né. Eu vinha conversando mais cedo aqui com o Matheus, eu já dizia isso, né, que na verdade, quando uma pessoa como ela parte, né, com a trajetória de vida que ela tem, a gente não tem nem o que lamentar, né, porque ela teve uma existência plena, né, em todos os sentidos. Então o que a gente tem é agradecer, né, a oportunidade de ter compartilhado, né, ainda que à distância, né, parte dessa existência que ela teve entre nós, né. Então essa aula aqui, aliás, esse evento, né, essa discussão não deixa de ser, né, uma homenagem à obra, né, do professor Roberto de Oliveira, mas também, né, uma lembrança a Maria da Conceição Tavares, né, que também contribuiu muito para as discussões sobre as desigualdades sociais no Brasil. Dito isso, né, mais uma vez agradeço a todos, passo a palavra ao professor e fique à vontade, professor, a palavra é sua. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer também o convite de estar aqui para fazer a exposição do livro do professor Roberto Monteiro de Oliveira, certamente um convite mediado pela filha do professor, a Tessana, e também pelo Fernando, certamente, houve essa mediação para nós estarmos aqui fazendo essa discussão. E dizer que assim, eu fiquei muito contente por conta disso, até porque fui aluno também do professor Roberto. E durante a minha graduação, eu acho pelo menos 3 anos, eu acho que 4 disciplinas, uma mais ou menos a cada semestre, estava com o professor Roberto como aluno, e assim, eu acho que foi uma contribuição fantástica para a formação. Até porque o Roberto, eu diria assim, era um professor diferenciado, porque ele tinha uma formação também diferenciada da tradição geográfica. Ele já tinha vindo de uma formação religiosa, uma formação filosófica, e eu acho que a geografia se encaixou perfeitamente com essa qualificação que ele já tinha anteriormente. E deu muita base para as fundamentações, as reflexões que ele fazia em sala de aula, e que muitas vezes deixava nós, enquanto alunos, assim, meio perdidos, porque a nossa formação até então de filosofia não era suficiente para acompanhar o próprio pensamento do professor Roberto. Mas isso forçava a gente a ler filosofia. Então o professor Roberto deixou, acho que assim, um legado muito grande, dentro do curso de Geografia. Vários alunos que passaram estão aí trabalhando, lembram bastante do professor Roberto.
Dizer também que o professor Roberto tem outras produções, né? Uma é sobre a cabanagem, que estava conversando agora há pouco com a Tessana, né? E o outro é sobre a região, né? O título, inclusive, é A Utopia de uma Região, que é sobre a Amazônia, né? Inclusive, eu convidei o professor Roberto, eu acho que antes da pandemia, em 2018, 2019, a fazer uma exposição desse livro lá na UFAM, né? Convidei também o professor Roberto, porque assim, né, eu vou ter que fazer um parêntese aqui, né? Eu me formei e fui tocar minha vida, fui trabalhar, fui dar aula, e o professor Roberto saiu da UFAM, foi para a Federal do Pará, depois foi para Brasília, para o CNPq, e ficou, não sei, mas talvez uns 15 anos, né, mais ou menos, né? Uns 10 anos, e depois que ele retorna para Manaus, né? Quando ele retorna para Manaus, aí nós retomamos o contato, né? Eu, inclusive, convidei o professor Roberto, coloquei o professor Roberto num projeto de pesquisa que eu tive aprovado pelo CNPq, né, para estudos de fronteira Brasil, Peru, Colômbia, né? O Tiago, inclusive, fez parte desse projeto. Viajamos até a fronteira, né, até Tabatinga, com o professor Roberto, Letícia, né? Então, de lá para cá, a gente tem mantido, assim, aqui e acolá, um encontro, uma conversa, né? E o Roberto ainda escrevendo, né? Embora o INPA não tenha sido certamente a instituição, eu diria assim, onde ele se encaixasse perfeitamente, ele está muito mais voltado a uma pesquisa intelectual que o INPA não incorpora. O INPA é mais pragmático, né? É mais experiencial, né? E o Roberto, assim, a gente conversando, ele falou algumas vezes que o INPA é complicado, né? Eu estou numa situação lá que não consigo me inserir, porque as pesquisas que eu quero realizar, eles não engolem com muita facilidade. Claro, né? Então, a complicação para você explicar para um botânico, para um zoólogo, para um pesquisador da área das ciências da natureza, chamemos assim, né? A geografia é complicada, né? Mas assim, a própria característica do INPA, né? Assim, o Roberto não estava tão confortável lá, né? Até que ele se aposenta, né? E aí, ele, em 2019, né, lançou esse livro, Os Descaminhos de uma Ciência, né? Espaço ou Território, Nação ou Sociedade, onde certamente ele sintetiza muitas das suas reflexões que ele fez, né, ao longo do tempo, né? Certamente desde a sua graduação em Geografia, passando pelo mestrado, pelo doutorado, né? E outros artigos que ele escreveu, né? Durante um certo período. Eu, inclusive, presenteei a Tessana com um dos artigos que me chamou muita atenção, né? Um artigo publicado no jornal A Crítica em 1985, né? E o artigo intitula-se, né, Rien de Nouveau, Monsieur Cousteau. Ou seja, é uma reflexão crítica à expedição em 1985, quando Jacques Cousteau veio para a Amazônia, né? E Rien de Nouveau quer dizer assim, nada de novo, senhor Cousteau. O que você veio fazer aqui? O que o senhor trouxe de novo? Né? Então ele sai, né, desdobrando uma série de críticas a respeito disso, que a expedição, né, do francês Jacques Cousteau não era a primeira, né? Ele relata outras expedições de franceses que vieram aqui para a Amazônia, né? Desde o Lacandamine, o mapa que ele coloca, o mapa do francês Lacandamine, que veio para a Amazônia no final do século XVIII, 1740. Né? E então, assim, quando eu lembrei desse texto, eu estava no passado em Brasília escrevendo umas coisas, e lembrei, eu falei, poxa vida, eu preciso desse texto. Aí tentei falar com a Dessana, eu não consigo encontrar aqui. Aí eu voltei agora para Manaus esse ano, né? E fui na biblioteca pública, atrás do jornal A Crítica de 85, consegui, digitei, né? Passei para a Dessana, e nós vamos publicar esse texto na nossa revista de pós-graduação, a revista Geonorte, né? Não sei que número, né?
mas era publicado. Então, tem, além desse, tem outros textos, né, artigos de jornal publicados, que seria possível até fazer uma coletânea para a publicação de um novo livro. Né? Então, esse livro aqui, Os Descaminhos de uma Ciência, né, o título já chama bastante atenção, Descaminhos. Por que descaminho? Né? Então, ele inicia colocando logo aqui na tradução, ou na introdução, né, dizendo que a geografia ela percorreu, né, ou adotou como seu objeto de estudo, ao longo da sua história, diversos temas. Né? Começa com a discussão sobre o estudo da natureza, depois o estudo do meio, depois o estudo da paisagem, depois a geografia vai estudar a relação homem-natureza, depois a geografia vai estudar território, depois a geografia vai estudar a dimensão espacial da sociedade. Né? E o que é interessante, para mim, né? E eu penso que quem também assim mergulha, né, dessa forma no interior dessa ciência, né, se surpreende bastante com as reflexões que são realizadas na geografia. Né? Porque carregamos, e é muito difícil nós nos livrarmos desse peso de uma concepção de geografia que ainda está muito presente no ensino fundamental e médio. Né? Então, e eu penso assim, que depois disso as pessoas saem do ensino fundamental e médio, vão seguir seu rumo e fica aquela noção de geografia ainda, né, por incrível que pareça, né, de relevo, clima, solo, vegetação, hidrografia, né, um pouco as capitais dos estados, os rios da margem direita, os rios de margem esquerda, a altitude, né, do Pico da Neblina, né, toda essa noção assim muito naturalizada. Né? Quando na verdade assim, quando a geografia deu assim, uma grande virada, eu diria, do ponto de vista epistemológico, meados da década de 60 e na virada da década de 70 do século XX. Né? A partir daí há um desenvolvimento teórico substancial, né? Colocando em xeque tudo aquilo que havia sido feito pelos clássicos da geografia. Né? E aí tem uma discussão muito grande no interior, né, da geografia no que diz respeito exatamente a isso, o significado e a herança deixada pelos clássicos. Né? Joga fora ou vê o que se aproveita do que eles escreveram. Então, inicialmente foi, eu diria assim, eu me coloco hoje assim, como a primeira geração depois do movimento da chamada geografia crítica, né, que mais adiante eu vou falar. Né? Ou seja, seria não pessoas que conviveram, vivenciaram esse momento da virada, mas já sendo fruto, né, das pessoas, dos professores que vivenciaram essa virada, vamos chamar assim, uma virada epistemológica na geografia. Né? Afinal de contas, de que trata então a geografia depois de toda essa virada? Não fala mais de natureza, não fala mais de rios, de hidrografia? Claro que continua a falar. Né? E não vai deixar de falar. A grande questão foi o novo significado que foi dado para esses elementos da natureza. Né? De como eles passaram a ser vistos na relação que se estabelecia pela sociedade. Né? E essa é, assim, de certa forma, a grande mudança. Né? E claro, ao longo desses praticamente meio século já, né? Não só no Brasil, na França, na Inglaterra, Estados Unidos também, em vários lugares, né? Eu acho que o período que demarca é exatamente a década de 70, né? Uma série de temas começaram a surgir dentro da geografia a partir de uma perspectiva do que hoje nós chamamos assim a dimensão espacial da sociedade. Né? Porque dizer que a geografia é o estudo do meio é muito simples. Dizer que a geografia é o estudo da paisagem, inclusive, vou falar isso mais adiante, porque tem um capítulo aqui do professor Roberto que me deixou muito intrigado, né? Depois eu vou comentar. Né? Dizer que a geografia estuda a relação sociedade-natureza, basicamente essas
de objetos, elas terminam sendo ainda muito amplas. E eu vejo que há, de certa forma, um consenso na atualidade em dizer que caberia à geografia, né, compreender a dimensão espacial da sociedade. Né? O que seria isso, compreender a dimensão espacial da sociedade? Né? Aí eu falaria basicamente o seguinte: o espaço enquanto categoria, né? Espaço ou território? Olha a pergunta que o Roberto coloca: espaço ou território? Né? O espaço enquanto categoria, ele de certa forma não mereceu tanta reflexão quanto o tempo. Né? O tempo histórico, o tempo das sociedades. O tempo ele foi assim muito mais objeto de reflexão pelos filósofos, principalmente, né, do que propriamente o espaço. O espaço praticamente passou ao largo de boa parte da reflexão filosófica. Né? E talvez isso tenha sido um dos motivos da geografia ter, vamos dizer assim, ter tido um atraso nas reflexões que ela fazia. Né? Em primeiro lugar, porque ela se prendeu muito à observação das coisas. Né? Então, a descrição dos objetos, a descrição das paisagens, a descrição do meio, e aí o professor Roberto coloca isso desde o primeiro capítulo, né? Quando ele vai buscar, por exemplo, na Grécia Antiga, né? Os escritos de Anaximandro, os escritos de Eratóstenes, né? Do Heródoto também. Né? Então, toda essa herança deixada por esses clássicos, né, gregos, eles vão chegar até a virada da Itália moderna, né, sendo um grande referencial de geografia. Né? A geografia, quando começa a se constituir enquanto ciência, né, é basicamente no início do século XVIII, século XIX. Né? E aí destaque muito grande, por exemplo, para o Humboldt, que foi um cientista assim, né, que percorreu muitos lugares do mundo, né, era bem financeiramente, né, fazia parte da aristocracia alemã, né, e o Humboldt vai assim, praticamente gastar toda a sua fortuna, toda a sua herança para escrever a boa produção que ele deixa para a geografia e para toda a ciência também, não só para a geografia. Né? E aí, a imagem que o Humboldt deixa é basicamente de uma ciência da paisagem. Né? Mas, mais que isso, eu acho que a gente poderia avançar em algumas questões teóricas, tentando colocar como é que o espaço entra nessa história. Né? E aí sim, eu lembro muito das aulas do professor Roberto, quando ele falava assim que o espaço está nas coisas. Né? É uma concepção aristotélica. Não existe o espaço fora das coisas. O espaço é inerente às coisas. Né? E aí hoje, quando eu digo assim, hoje, eu digo assim, mais recente, não é mais do Aristóteles, né? Mas assim, há um artigo do David Harvey, e ele já aponta isso num livro chamado Justiça e Sociedade, né? Numa parte lá do livro, e há um artigo também, quando ele vai pegar o espaço como palavra-chave e começa a se questionar. Né? O que é o espaço absoluto? O espaço absoluto é o espaço aristotélico. Né? E aí ele avança. Mas não há só o espaço absoluto. Há o espaço relativo e há o espaço relacional. Né? Tá, como é que eu relaciono isso com a geografia? Né? Por que isso é geografia? Olha só, então assim, a partir da década de 70 começou a haver uma reflexão filosófica muito grande para a geografia chegar, eu diria assim, onde nós chegamos hoje, a bater o pé e dizer que cabe a nós compreender a dimensão espacial da sociedade. Né? E como é que isso, de certa forma, se desdobra? Mais adiante eu vou falar um pouco. Né? Porque eu não queria perder de vista também aqui algumas questões do livro. Né? O livro é interessante, o livro possui 14 capítulos,
legal de ler porque são capítulos curtos, né? Então isso chama muita atenção, né? Porque termina não sendo cansativo, né? O primeiro capítulo é a Terra das Mulheres e dos Homens, né? Depois, o capítulo 2, características da territorialidade humana. Capítulo 3, trabalho humano e território. Capítulo 4, território, nação e nacionalismo. Capítulo 5, comunidade, sociedade e território. Capítulo 6, territorialidade e nacionalidade. Capítulo 7, território, territorialidade e espaço. Capítulo 8, território, síntese do passado ou projeto do futuro. 9, globalização ou atualização histórica da geografia. 10, o território na geografia clínica brasileira. 11, paisagem, 2 pontos, um enclave epistemológico na geografia. Por que a paisagem é um enclave epistemológico na geografia? 12, geografia política e território. 13, nação e território. E 14, marxismo e questão nacional. Então a gente vê que há uma ênfase muito grande, uma preocupação, na verdade, se voltou, em deixar claro essa discussão que aparece no subtítulo, né? Espaço ou território, nação ou sociedade. Então a ênfase é bastante sobre o território, principalmente, e sobre nação, nacionalismo e nacionalidade. Como é que esses conceitos aparecem ou são trabalhados pela geografia? Então aí fechando isso, eu diria assim, que certamente a ideia de dizer que cabe à geografia compreender a dimensão espacial da sociedade, é porque caberia colocar em primeiro plano a importância do tempo, a importância do espaço, e aí, claro, não isoladamente, porque o tempo também é parte, e essa divisão espaço-tempo também ela termina sendo complicada, eu acho que ela termina sendo existindo muito mais para viabilizar a operacionalização do entendimento, da compreensão das coisas, porque a rigor não haveria uma separação entre espaço e tempo. O Roberto falava muito da ideia aristotélico-tomista, para compreender o espaço. Como eu falei, o espaço é inerente às coisas, possui uma dimensão, possui um volume. E a gente sai, por exemplo, desse espaço físico das coisas, do vaso, da cadeira, da mesa, da estante, para espaços maiores. O bairro, a cidade, os galpões, indústria industrial. E até mesmo, por que não, os continentes. Então, essa noção de espaço diz respeito a um atributo das coisas, um atributo da matéria. Isso seria o espaço. Mas assim, não adianta ficar apenas com essa concepção filosófica. O importante é ver como é que isso se desdobra na compreensão da sociedade. Isso é que marca substancialmente. E aí o professor Roberto vai colocando no livro, por exemplo, a relação que nós estabelecemos com o meio natural. As técnicas, as influências recebidas por outros lugares, por outras pessoas, por outras sociedades. E a partir disso construindo, ou como alguns preferem, produzindo um espaço para a reprodução da própria sociedade. Então não se cria, não se constrói as coisas para um objetivo único inicial. Toda e qualquer sociedade projeta, olha só, isso é legal, projeta sobre o espaço as suas concepções culturais. Então você vê a diferença na paisagem de uma determinada sociedade a partir de uma cultura também. Mas assim, dizer que o espaço apenas espelha, o espaço apenas é reflexo da sociedade, porque ela projeta sobre o espaço as suas concepções que tem e que estabelece com a natureza, é pouco.
O avanço, o salto, é compreender que, a partir dessa materialização, né, das coisas no espaço, que toda e qualquer sociedade cria para viver, sobreviver e se reproduzir, ela termina se transformando no condicionante da própria sociedade. E foi exatamente essa questão do espaço ser um condicionante, né, das sociedades que eu penso ao meu ver, uma das principais reflexões que o professor Milton Santos traz e que aparece muito aqui no livro do Roberto Monteiro. Né? Eu não sei se o Roberto Monteiro chegou a fazer disciplina com o Milton Santos. Milton Santos foi um professor de geografia da Universidade de São Paulo, faleceu em 2000 e, assim, deu uma grande contribuição para a reflexão na geografia mundial, né, eu diria, não somente brasileira. Né? Então tem uma série de livros, né, que até hoje servem, né, de referência para os alunos. Né? Então a primeira coisa seria exatamente essa, nós tentarmos compreender como é que o espaço faz parte da nossa vida. Né? Porque o tempo termina sendo muito óbvio. Né? Por quê? Porque o tempo aparece como mais dinâmico, o tempo passa, né? O tempo é movimento, o tempo é dialético. E o espaço, a princípio, apareceria como o morto, o fixo, o sem movimento. Quando, na verdade, é exatamente essa condição de ser fixo, né? De sem movimento, que dá a própria condição de condicionante espacial da sociedade. Né? Não se destrói tudo para se reconstruir tudo novamente. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de colocar para os alunos é o seguinte: um determinado grupo social que abre um poço para beber água numa região seca, né, não vai apenas abrir o poço para saciar a sua sede e depois fechar o poço. Aquele poço vai permanecer como uma condição para a própria sobrevivência do grupo. Né? E quais são as outras coisas que também terminam se materializando no espaço? Eu tenho alguns exemplos aqui, mas poderia falar, por exemplo, de uma roça, né? De uma agricultura extensiva, de uma pecuária. Né? Quer dizer, o espaço está aí demonstrando o que é a sociedade. Né? E vai ser exatamente a densidade de objetos, né, que esse espaço abriga, vai ser a própria expressão do que é a sociedade. Daí a diferenciação dos lugares. Né? Então a diferenciação dos lugares nos mostra muito a forma que cada lugar se relaciona um com o outro. Né? Aí no capítulo 3, o Roberto dá um destaque aqui para o trabalho, né? Que é fruto, eu diria assim, de uma reflexão que vem do Marx, né? Do marxismo, né? De nós olharmos para as coisas, né? Olharmos para o espaço e ver que tem a incorporação do trabalho humano, né? Na construção de uma casa, de um muro, de uma via, né? E de tudo que está aí, para onde nós olharmos, né? Tem trabalho humano. Né? E por que a geografia não se encarregaria de assimilar essa ideia do trabalho humano para compreender o espaço? Né? Então, uma grande metrópole, por exemplo, acumula muito mais trabalho do que uma pequena cidade. E a expressão disso é o quê? Viadutos, o aglomerado de prédios, o contingente de população. Né? E na pequena cidade você não tem uma população muito grande de trabalho humano incorporado ao solo. Assim, incorporado ao solo. Né? E aí, sobre a natureza, é exatamente isso. Né? A gente não olha mais para o solo, para o relevo, para a vegetação, né? Para os rios, como elementos únicos e exclusivamente da natureza. Por quê? Desviamos os rios, construímos barragens, né? Aplainamos terrenos, drenamos pântanos, né? Alteramos todos os lugares para dar vazão àquilo que uma sociedade projeta para si. Né? Então essa é uma das
noções assim, fundamentais que o Roberto começa a trabalhar aqui a partir do terceiro capítulo. Né? As formas espaciais são exatamente decorrência disso. Né? Então, o que são as formas espaciais? Né? Tudo aquilo que é resultado do trabalho humano. Está muito abstrato, né? Mas vamos pensar, por exemplo, os estádios, as arenas voltadas para os esportes, as vilas olímpicas, os autódromos, né? Tudo isso são formas espaciais. Olha como nós da geografia denominamos isso, formas espaciais. Né? Portos, aeroportos, rodoviárias, vias. Né? Então nós denominamos isso de formas espaciais. Só que aí o Milton Santos chama a atenção, e aí o Roberto também coloca isso, de que muito mais importante do que a forma é a formação. Né? Por quê? Porque a formação é exatamente resultado das relações instituídas entre o homem, entre os homens e dos homens com a natureza. Né? Então, dependendo da forma como os homens se relacionam entre si, e isso é bem Marx, né? Da instituição das classes sociais, você tem uma expressão espacial disso. E a outra é como as sociedades se relacionam com a natureza. Aí você tem também uma expressão diferenciada. Né? Tá? Então eu diria assim, esse, de certa forma, um discurso que impera na geografia nos dias atuais. Né? Mas não para por aí, eu ainda estou muito na materialidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a geografia até hoje ela é muito presa, e eu acho que não há como se desvincular disso. Isso também tem um significado muito importante, muito presa à materialidade. Claro, não é? Claro. Mas assim, o imaterial, o simbólico, começa a aparecer na geografia, eu diria assim, um pouco mais tardiamente do que o grande movimento da década de 70 que virou a geografia de cabeça para baixo. Não é? Então, quando a gente fala de materialidade e de imaterialidade, né, nós estamos fazendo já uma referência assim, de como que a geografia vai assimilar os dados referentes à cultura, né, e o significado que nós damos para as coisas. Né? Eu estou, inclusive, fazendo um trabalhinho aí à parte, né? E é muito interessante assim, identificar como é que os grupos sociais de culturas diferentes dão significados distintos para os elementos da natureza. Né? Então, o significado, por exemplo, que o Monte Fuji tem para os japoneses, o significado que o rio Ganges tem para os indianos. Né? Então não é um rio, ou não é ou não faz parte, aquele rio não faz parte de uma bacia hidrográfica, né, como talvez os cientistas da área da hidrologia, da hidrografia pudessem falar, ou mesmo a montanha, né, se é do terciário, do quaternário, se é do pré-cambriano, de que era geológica é. Né? Então isso, os geólogos vão cuidar disso, mas assim, a população japonesa olha o Monte Fuji, né, e compreende o significado que aquilo tem na formação da cultura daquele povo. Né? Então os elementos da natureza começaram a ganhar um significado simbólico dentro da geografia, que hoje também marca muito, né, as reflexões dentro da geografia. E aí começamos a falar, por exemplo, não só falar, porque as coisas estão aí no mundo, né, mas assim, começamos a refletir, por exemplo, a adjetivação que são dados para os lugares perigosos, lugares violentos, lugares iluminados, lugares e outras tantas adjetivações que passamos a dar para os lugares, né, tomando como referência a cultura, né, e não a economia ou a política. Né? Mas isso ingressa, na verdade, como uma novidade dentro da geografia. Isso, de certa forma, vai aparecer também aqui no texto do Roberto, quando ele vai falar de territorialidade.
né? Porque, e é um conceito que praticamente atravessa todo o livro. Né? Embora ele tenha colocado aqui espaço ou território, ele faz uma opção por território. Ele faz uma opção pelo território, é perceptível isso. Embora traga muita discussão, quer dizer, basicamente inicial sobre espaço. Né? E aí, nação e território, né? A gente sente o peso da nação, né? Muito mais do que da sociedade aqui no livro. Mas a nação... Será que eu falo da nação agora? Vou só falar um pouquinho. A nação enquanto um determinado território definido por um grupo social. Né? Então, porque o significado de nação ele é bem amplo, eu vou falar mais adiante. Eu queria começar falando um pouco sobre a ideia aqui, que aparece muito, como eu falei, né? Capítulo 4, território, capítulo 5, território, capítulo 6, territorialidade, capítulo 7, território e territorialidade, capítulo 8, território. Né? Então, assim, comentar um pouco a respeito dessa noção que ganhou muito espaço na geografia. Né? Na verdade, assim, o território, o conceito de território sempre esteve presente, desde as origens, na geografia. Né? Só que sempre apareceu como significado de uma área física, uma área delimitada. Basicamente, o território do Estado Nacional. Né? Então, essa é uma definição assim, muito forte, muito presente, facilmente absorvida, né, quando a gente fala de território, mas as reflexões que começaram a surgir a partir da compreensão da prática social, começou a demonstrar que a ideia ou a noção de território está muito mais além do que essa simples noção do espaço físico de um Estado nacional. Né? Então, ela ganha uma noção de domínio, né? Não somente do Estado Nacional, mas de grupos, né? Grupos que dominam determinado território, né? Que podem se converter ou não em Estado Nacional, e é outra discussão. Né? Mas a partir da ideia de território começaram a surgir outros conceitos, ou seja, desdobramento, que seria a territorialidade, a desterritorialização, a reterritorialização, né? Conceitos derivados dessa ideia de território. Né? Que hoje não se prende mais única e exclusivamente a essa ideia de espaço físico de um Estado Nacional. Né? Mas alguns autores vão inclusive dizer que o território, antecipadamente, ele não existe, né, para os grupos sociais. O território aparece, o território emerge a partir das tensões e conflitos com outros grupos. Aí sim você tem, né, uma tensão estabelecida em torno de uma área. Né? Aí um exemplo também que eu gosto muito de falar para os alunos é de um lago qualquer aqui nos confins da Amazônia. O lago está lá, a comunidade que vive em torno do lago está lá, está pescando, né, está se divertindo, está remando, está nadando. Né? Certo dia chega um barco pesqueiro, lança uma malhadeira, uma rede e leva, sei lá, 4, 5 toneladas de peixe. Aí a comunidade vai se rebelar frente a essa situação, e aí sim começa a aparecer de maneira clara a ideia de território, de pertencimento daquele lugar a essa comunidade. E aí, claro, os conflitos podem existir ou não, né? A comunidade ribeirinha pode, por exemplo, destacar 2, 3, 4, 5, sei lá quantos membros para vigiar a boca do lago, a entrada do lago. Né? E isso acontece, né, também na escala do urbano e também na escala mundial. Né? Andar por determinados lugares que são dominados pela Cracolândia. Andar por determinados lugares onde você tem um policiamento que é tranquilo. Andar num determinado lugar. Né? Então a noção de território aparece a partir dessa situação. Ou seja, antecipadamente ele é apenas área, que poderia ser uma coisa da física, da matemática. Né? Então, isso não interessa para a gente. Interessa para a gente ver como é que ele surge, como é que ele é disputado, né? Como é que ele é desfeito, como é que ele é refeito a partir dessas ações. Então, isso aparece aqui de maneira muito, muito clara
no capítulo 6, né, do Roberto, né? E uma coisa que eu até anotei aqui para falar é assim: o desafio da humanidade é libertar-se da territorialidade. Porque, queira ou não, nós temos, né, um afeto, um apego aos lugares. E essa dimensão, né, ela não é concreta, ela é abstrata. Né? Ela só vai aparecer no momento do conflito. Aí sim é que eu, né, vou ficar consciente dessa ideia. Né? Depois ele entra na discussão da nação. Né? Começa com a ideia de globalização, né? Ou atualização histórica do território. Isso aqui é interessante porque, embora ele não tenha colocado isso, eu vou falar apenas para a gente compreender como é que as nossas referências, né, no mundo, referências espaciais mudam, né, a todo instante, não sendo, portanto, o espaço fixo, morto, um não dialético, né, é que a geografia dá um salto de reflexão, ainda na década de 50, quando Pierre George vai dizer que o mundo não se divide mais em continentes. América, África, Europa, Ásia... Né? Não, acabou. Essa visão de mundo, essa divisão de mundo não existe mais. O mundo hoje se divide, se ele falava na década de 50, né? O mundo hoje se divide em primeiro, segundo e terceiro mundo. Uma definição que teve vida curta, né? Porque não demorou muito tempo, passou-se a utilizar outra divisão, dada basicamente a partir da Guerra Fria, que você dividia o mundo em capitalista e socialista, né? Bloco liderado pelos Estados Unidos, bloco liderado pela União Soviética. Né? Mas esse muro também caiu. Né? E aí, né? Eu estou dando esses exemplos para mostrar como é que há um dinamismo muito grande em torno dos nossos referenciais espaciais. Para dizer que o espaço não é um morto, para dizer que o espaço não é um fixo. Né? Embora fixo, fixado, né, as coisas exercem um poder muito grande sobre a nossa vida cotidiana. Né? Então, essa ideia da globalização, né, que apareceu como algo que seria redentora para os diversos lugares do mundo, pelo contrário, né, também acirrou outras formas de conflito. Né? Depois ele vai falar do território na geografia crítica brasileira, todo com referência basicamente de Milton Santos, né? Que tem uma discussão específica sobre território, mas há outros autores hoje na geografia brasileira que avançam muito mais além do que o próprio Milton Santos. Né? E aí o enclave epistemológico. Né? Por que vou perguntar para o Roberto, né? Por que ele colocou a paisagem como um enclave epistemológico na geografia? A paisagem, né? Como eu falei, né? A paisagem ela aparece para a geografia com Humboldt. Só que a paisagem já vinha sendo há muito tempo um objeto de trabalho dos artistas, dos pintores, né? Do pessoal da literatura, né? Que se encanta, que contempla e que traduz isso no papel, né? Escreve, né? Sobre a paisagem. Né? Que pode ser encantadora, mas pode também não ser encantadora. Né? O Goethe fala muito disso. Né? O Goethe tem sido utilizado muito na geografia cultural para essas reflexões sobre a paisagem. Né? Porque uma grande mudança que acontece nessa discussão é o seguinte: a paisagem não é algo que está fora de mim. Né? A paisagem começa a partir de mim. Qual o meu estado de espírito para ver o pôr do sol? Se eu estou apaixonado, o pôr do sol vai ser a coisa mais linda. Mas se eu não tiver, não adianta ter pôr do sol, não adianta... Como é que é a música lá do Chico da Silva? Né? Pode me prender até me deportar. Não me interessa o pôr do sol. Não me interessa o pôr do sol, né? Entendeu? Então, assim, é uma mudança muito grande na reflexão, né, da relação sujeito-objeto, algo próprio da ciência. Né? Então, assim, a paisagem não é o que é, inclusive, uma visão que o Milton Santos coloca. Né? E que foi muito criticada
complicada também. Ninguém gosta dessa definição de paisagem que Milton Santos dá. Né? Paisagem é aquilo que está dentro dos meus olhos. Não! Né? Paisagem é o que está aqui, a partir daqui para fora. Né? Então, quando o Roberto coloca o enclave epistemológico, eu penso que a dúvida aqui, porque assim, aqui ele não avança para deixar claro isso. O que ele diz é o seguinte, né? A paisagem é uma categoria da geografia ou é cinematográfica? É objeto do geógrafo ou do fotógrafo ou do artista? Né? E aí eu fiquei pensando assim, que na verdade o conceito de paisagem ela não deve pertencer a nenhuma ciência, né? Na verdade ela atravessa todo e qualquer ramo da ciência pode trabalhar a paisagem. A biologia vai trabalhar a paisagem de uma maneira, a antropologia certamente vai trabalhar de outra, né? E a geografia também, e os artistas também. Né? E eu acho que tem artista que odeia paisagem, que não pinta paisagem, que pintar paisagem é uma coisa provinciana. É complicado isso, viu? Que foi na verdade assim uma marca. Eu não conheço praticamente nada de artes, mas há né, correntes também dentro da arte plástica daquelas pessoas que só pintam as paisagens. As paisagens que elas convivem, né? As paisagens que estão dentro dos olhos dela. Né? Então é o Moacir Andrade que pinta a paisagem amazônica, sei lá, e pintores do Nordeste, pintores do Sul que pintam os Pampas, que pinta a Serra da Mantiqueira, que pinta, né, a paisagem. Né? Então, de certa forma, né, esse enclave epistemológico penso que passa exatamente por isso. Né? Até que ponto a geografia vai se apropriar dessa paisagem, desse conceito de paisagem, né? E como é que isso se distingue de outros cientistas ou mesmo artistas, como é que eles absorvem esse conceito de paisagem. Né? E aí, a partir daqui, né, 12, 13, 14, né, a discussão gira muito mais em torno da ideia do espaço político e do território. Né, onde ganha sentido, aí aqui eu volto aqui, né, ao outro subtítulo, a ideia de nação. Né. Eu achei interessante porque eu escrevi recentemente um texto sobre nação, né, e eu vi muita coisa presente aqui também no texto do Roberto. Né. Então, esse conceito de nação, né, na verdade, assim, é muito vulgar. Né? Nós usamos hoje de maneira assim, muito vulgarizada o conceito de nação. Né? Fala-se nação azul e branca, né? Nação vermelha e branca, nação vermelha e preta, né? Referente a Flamengo, referente a um boi, referente a não sei o quê. Né? Então, existe essa vulgarização. Né? Mas, por outro lado, o sentido que, de certa forma, se estabeleceu em torno do conceito de nação, ele começa no final do século XIX, para a virada do século XX, né? Com a consolidação dos Estados nacionais e com o chamado princípio da nacionalidade. Né? E o que era esse princípio da nacionalidade? Era que na Constituição dos Estados, cada Estado deveria corresponder a uma nação, ou cada nação deveria corresponder a um Estado. Né? E isso até hoje causa problema, porque continua a existir Estados que abrigam diversas nações, do mesmo modo que existem nações sem Estados. Né? E aí estaria parte da origem dos conflitos que ainda temos sobre a face da Terra. Né? Mas assim, o que seria nação na verdade? Né? Como é que surge esse conceito? Tá? Esse conceito de nação ele vai nascer basicamente a partir do romantismo alemão. Né? São os alemães que elaboram ou que difundem esse conceito de nação. Né? Tomando como referência dados objetivos para a consolidação de uma unidade do grupo. Então, a língua passou a ser um referencial, né, para a unidade do grupo. Eu falo a mesma língua que você é da minha nação.
e assim sucessivamente. Né? Mas começaram a aparecer outros marcadores também, como religião, como raça, né? Etnia, aí já começa a complicar mais. Né? Mas esses foram os mais. E o apego ao território, né? A relação com a natureza. Né? Então esses foram, na verdade, assim, os primeiros marcadores para a definição do conceito de nação, né? Oriundo do pensamento do movimento romântico alemão. Né? E a França, ou o movimento originário da Revolução Francesa, vai elaborar um outro conceito de nação, né? Que tem um caráter assim, muito mais subjetivo do que esse objetivo, de você olhar e ver, é branca, é da minha nação, é negra, não é da minha nação, é olho puxado, não é da minha nação, tem olho redondo, da minha... Né? Quer dizer, os franceses, como decorrência do movimento de igualdade, liberdade, fraternidade e justiça, né? Os franceses elaboraram um conceito de nação, né? Que não tem esses marcadores objetivos. Né? A principal característica do conceito de nação francesa, e que eu outro dia numa aula eu até comentei um pouco sobre isso, eu acho que a França hoje está pagando o preço por conta do conceito de nação que eles adotaram. Né? Porque o conceito que foi elaborado de nação na França, né, o Roberto coloca isso no texto, né? Não coloca assim tão claramente, né, derivado do movimento francês, né, mas dá a entender que tem basicamente duas divisões fundamentais para a compreensão de nação. Né? O conceito objetivo, que foi isso que eu acabei de falar, oriundo do movimento romântico alemão, né? E uma concepção mais subjetiva que diz basicamente o seguinte, né? Independente de qualquer marcador, e aí eu diria assim, linguístico ou fenotípico, você vai fazer parte da nossa nação para construir a nossa nação junto. Ou seja, eu não quero saber se você é muçulmano, não quero saber se você é negro, não quero saber se você é nordestino, não quero saber se você é paraense. Você está aqui, quer contribuir com a nossa nação, então vamos para frente. Por isso que, de certa forma, Cadu, a França recebeu durante muito tempo muita gente. E hoje o movimento de expansão da extrema-direita na Europa é decorrência disso. Né? Ou seja, é o ódio ao diferente, perdendo aquele significado, né, de quem chega pode contribuir com o crescimento da nossa nação. Né? Então, assim, eu acho que foi em 2018 que houve uma reunião no Parlamento Europeu onde a Angela Merkel, né, e o Emmanuel Macron se reuniram e disseram, olha, nós não podemos deixar o nacionalismo se expandir. O nacionalismo é péssimo, o nacionalismo é ruim. Ou seja, que discurso é esse? Como é que a gente... Não, mas pera, o nacionalismo é ruim, né? O nacionalismo é perigoso. Né? E a gente vê aqui e acolá episódios, muitos deles são retratados mundialmente, né? Em eventos esportivos, quando um jogador ou sei lá, um atleta faz um determinado gesto, né, exaltando a sua origem nacional. Né? Então isso foi e é, né, um conceito que tem retornado à pauta política, né, em que, regra geral, é muito complicado. E aí eu já vou fechando aqui, né, porque o último capítulo que o professor Roberto coloca é marxismo e questão nacional, né, é dizer que, por exemplo, esse conceito de nação termina sendo uma pedra no sapato do pensamento marxista. Né? Por que o conceito de nação é uma pedra no sapato do pensamento marxista? Porque o pensamento marxista, em primeiro lugar, e antes de tudo, tenta assegurar a unidade das pessoas a partir da classe social em que elas pertencem. E não a partir das suas nacionalidades. Né? Então, o pensamento, eu também não tenho gostado muito, eu acho que a imprensa
imprensa também, acho que tem muita culpa nisso, a mídia, de falar esquerda, direita, extrema direita, né? E aí ninguém consegue compreender mais o que significa isso. Quer dizer, quando eu digo assim, não consegue, assim, a maioria das pessoas, né, terminam assimilando conceitos errados do que é esquerda, do que é extrema esquerda, do que é direita, do que é extrema direita. Né? E aí termina havendo uma associação, né, da ideia nacional como algo conservador, né? E a esquerda, de certa forma, tem dificuldade em assimilar esse discurso do nacionalismo, porque o nacionalismo está muito mais próximo do conservadorismo. Né? Então termina sendo um empecilho para as lutas sociais o próprio conceito de nação. Né? Porque o conceito de nação, antecipadamente, implicaria em você reunir dentro do Estado Nacional pessoas de diferentes classes sociais, o que incomodaria o próprio pensamento ou a luta social, né, a partir do pensamento marxista. Né? Ao ponto de dizer, por exemplo, que o conceito de nação seria uma invenção burguesa do romantismo alemão. Né? E talvez a frase lapidar, né, do pensamento marxista em torno disso é exatamente essa. Os trabalhadores não têm pátria. Os trabalhadores do mundo, univos, independente de nação, independente de nação ou Estado Nacional. Né? Como que eu vou convencer, né, um trabalhador manauara a aceitar um migrante venezuelano que é tão lascado quanto ele? A dizer, não, somos da mesma classe social. Ah, mas esse pessoal veio roubar o nosso emprego. Então é muito complicado, né, para a luta social o conceito de nação. Né? Então assim, eu nem sei que era isso. Né? Então é um livro, eu acho, de assim, Fernando, Tiago, que a gente poderia até explorar em sala de aula, porque os alunos estão lendo cada vez menos. Né? Então isso aqui não é um artigo de 45 páginas, é um artigo de 3 páginas, de 7 páginas, e eu acho que facilitaria até a leitura dos alunos. Porque é horrível, você passou coisa e... Né? Passar um livro para o aluno ler tem sido cada vez mais complicado. Né? Então essa a breve apresentação do livro. A gente, eu acho que pode abrir assim, para algumas rodadas de perguntas, de esclarecimento. Né? E assim, agradeço a atenção de todos. Né? Não sei se fui claro em algumas questões o que a gente poderia trabalhar. Obrigado. Ricardo?